Nessa aula, vamos tratar sobre os meios de cultura para a microbiologia e as técnicas laboratoriais, principalmente em relação à contagem de micro-organismos. Então, sobre os meios de cultura, e também as técnicas laboratoriais. Compreender as principais classificações dos meios de cultura, distinguir as finalidades de uso dos meios de cultura, compreender os princípios das técnicas de medida do crescimento microbiano. Então, os meios de cultura. Nós podemos entender como material nutriente preparado para o crescimento de micro-organismos em um laboratório. E aí é importante nós diferenciarmos. O inóculo é quando os micro-organismos são introduzidos em uma cultura para iniciar o crescimento. E essa cultura, já é quando os micro-organismos se multiplicaram. Então, já é uma população crescida de um determinado micro-organismo em um meio de cultura. O que o meio de cultura deve apresentar? Ele precisa apresentar nutrientes adequados para o micro-organismo específico que necessitamos cultivar, a quantidade de água necessária e adequada, um pH apropriado, o nível conveniente de oxigênio ou ausência, conforme for o caso, e esse meio de cultura deve ser estéril, para que o único micro-organismo a crescer seja o de interesse para o método do laboratório esteja seguindo. E, claro, a incubação em temperatura adequada, pois se esse micro-organismo for incubado em uma temperatura fora da sua faixa de crescimento, ele não irá se desenvolver. Os meios de cultura, eles têm várias classificações, mas a primeira delas é em relação à procedência. E eles podem ser naturais ou artificiais. Naturais é quando utilizamos materiais próprios da natureza, sem fazer qualquer alteração, como, por exemplo, a batata, o leite, o suco de laranja. Tudo vai depender das características que o meio de cultura precisa para um micro-organismo específico. Os artificiais são aqueles que a gente prepara pela mistura de diversas substâncias. E aí nós temos uma grande variedade de meios de cultura comerciais. E são simplesmente componentes pré-misturados, que eles são preparados liofilizados, ou seja, desidratados, são altamente higroscópicos e eles requerem somente a adição de água para o preparo e esterilização. E normalmente esse preparo sempre vem escrito na embalagem como ele deve ser feito, pois a grande maioria diz para ser autoclavado, mas alguns precisam de um preparo especial por conta dos nutrientes ali presentes. Os meios de cultura também vão ser classificados quanto à consistência. E aqui nós vamos utilizar um insumo já comentado lá na aula de aulas, que é muito importante na microbiologia, que é o agar. O agar, ele é simplesmente um agente solidificante adicionado ao meio de cultura. E que muitas vezes a rotina acaba levando as pessoas a se referirem ao agar como, de forma errônea, se referindo como se o agar fosse o meio de cultura. Mas não, o agar é apenas um insumo, porque o agar ele não é possível do micro-organismo se alimentar a partir do agar. Então, o agar ele estará ali apenas para exercer a função de solidificação. Então, o agar não é um nutriente. O que acontece é que muitas vezes os meios de cultura são solidificados e por isso eles são chamados de agar porque há necessidade do agar para fazer essa solidificação. Mas, na verdade, o agar não é meio de cultura, é apenas agente solidificante. O que ele é? É um polissacarídeo complexo que é derivado da alga marinha, as algas vermelhas. Tá? Então, poucos micro-organismos podem degradar o agar, o que permite que ele permaneça sólido. E aí ele tem aparência como se fosse uma gelatina quando ele está nesse estado sólido. A principal vantagem que o agar traz para quem trabalha no laboratório de microbiologia é justamente essas propriedades que ele tem em relação à temperatura que ele se liquefaz e que ele se mantém
líquido sem solidificar. O agar ele se liquefaz aproximadamente 100 graus Celsius e permanece líquido até 40 graus Celsius. E pode ser mantido, então, a 50 graus Celsius ainda líquido para ele se solidificar onde nós queremos, que normalmente são nas placas, que é na placa de PEC. Então, o que acontece? Nós liquefazemos uma temperatura bem maior que a temperatura que ele se solidifica. Então, a gente tem essa faixa de temperatura que a gente consegue trabalhar com água. E ele vai permanecer assim sólido, mesmo se incubarmos a temperaturas mais elevadas, por exemplo, para micro-organismos termofílicos. Então, em relação à consistência, nós classificamos meios de cultura como líquidos, que são aqueles que não contêm água. Como exemplo, o TSB ou o próprio leite, também é um meio de cultura. Os fluidos, que são aqueles que têm uma porcentagem inferior a 0,1% de água, como, por exemplo, o meio de dioglicolato. Os semissólidos, que vão ter uma porcentagem de 0,3% a 0,5% de água, como o SIM e o Gary Blair. Os solidificados, que é a grande maioria dos meios de cultura solidificados que trabalhamos, então eles vão ter de 1,5% a 2% de água, 1,5% a 2% de água, como, por exemplo, o plate count agar. E os sólidos, que são naturalmente no estado sólido. Então, como, por exemplo, as fatias de batata. Então, isso nos mostra que não é porque o meio de cultura é natural ou artificial que ele também não vai ser classificado quanto às consistências. Pode ser sim. Ó. Então, tanto os naturais, como o leite e a fatia de batata, como os artificiais, que também são classificados quanto à consistência. E assim, eles vão ter outras classificações que eles também podem estar presentes. Em relação à composição, nós temos os chamados estratos, que são estratos aquosos que passam por processo de concentração. E aí nós temos extrato de carne ou extrato de levedura. Esses dois tipos de extratos eles são exemplos de carboidratos fermentados. Ou então, o extrato de malte, em que tem um alto teor de maltose, que é muito indicado para bolores e leveduras. Então, é a composição, né, juntamente com toda essa questão de consistência, se é natural ou se é artificial, tudo vai depender da finalidade que se necessita, das características para aquele meio de cultura. Quanto à composição, nós também temos as peptonas, que são substâncias de origem proteica, normalmente fragmentos hidrossolúveis e não coaguláveis. As peptonas elas podem ser obtidas por via enzimática, como uma peptona de carne, peptona de caseína, ou podem ser hidrolisadas, em que se tem uma mistura de diversos peptídeos e aminoácidos livres, como a caseína hidrolisada. Os meios de cultura também podem ser considerados simples, que são aqueles destinados ao cultivo de micro-organismos pouco exigentes nutricionalmente, ou seja, aqueles micro-organismos que vão crescer em qualquer tipo de meio de cultura simples, com pouquíssimos nutrientes. Pouquíssimos não, mas sem exigências quanto aos nutrientes. E aí nós temos, por exemplo, a água peptonada e um caldo simples. Ou podemos ter os meios de cultura enriquecidos, que são aqueles de composição simples, mas adicionados de substâncias que melhoram o valor nutritivo desse meio de cultura, como, por exemplo, o agar sangue e o agar chocolate. Os meios de cultura também podem ser complexos. São aqueles que a composição química ela pode variar de acordo com o lote, como, por exemplo, o agar simples, o agar sangue, o extrato de levedura. E tem aqueles que são para micro-organismos mais exigentes, né? Aqueles micro-organismos chamados faixa de ossos, que a composição do meio de cultura deve ser exata e conhecida para conter todos os fatores de crescimento necessários para aquele determinado micro-organismo, como, por exemplo, o meio de rugosa. Quanto à finalidade, os meios de cultura eles podem ter a finalidade de serem conservadores, ou seja, eles são empregados quando se tem uma amostra, mas não é possível fazer a semeadura dessa amostra imediatamente após a coleta. E aí, essa amostra permanecerá em um meio de cultura que mantém estável a população microbiana presente.
preservando a sua viabilidade, mas também inibindo a sua multiplicação, ou seja, para manter a mesma concentração populacional viável. Como, por exemplo, a salina glicerinada, o meio de Sturge e o meio de Carey e Blair. Também temos os meios de cultura de enriquecimento. Nesse meio de cultura esse meio de cultura é adicionado substâncias que favorecem o crescimento de micro-organismos específicos e não de outros. Como, por exemplo, no caso da salmonela. Então, é feita a primeira etapa, que é uma etapa de pré-enriquecimento, em que se usa o caldo lactosado. Esse caldo irá favorecer, mesmo que se tenha algumas células de salmonela presentes na amostra. E aí essas células elas vão se multiplicar e ficará muito mais fácil, muito mais provável delas serem identificadas. Enquanto os componentes desse meio de cultura de enriquecimento favorecem os micro-organismos de interesse, ele também acaba inibindo, né, ou impedindo o crescimento de um micro-organismo que não é de interesse, porque poderia mascarar o que se desejaria identificar, tá? E vale lembrar, aqui eu sempre chamo a atenção, a diferença entre o meio de cultura enriquecido e o meio de cultura de enriquecimento. O meio de cultura enriquecido é aquele que se aumenta o valor nutricional do meio de cultura, mas sem selecionar os micro-organismos. Então, ele aumenta o valor nutritivo para qualquer micro-organismo. Agora, o meio de enriquecimento é o meio de cultura que favorece só o micro-organismo de interesse e impede que o micro-organismo, né, que não seja de interesse se desenvolva, né, ou pelo menos não permite o desenvolvimento desse outro micro-organismo, tá? Também temos os meios de cultura para contagem. São aqueles utilizados em que é possível quantificar a população de um determinado micro-organismo ou um determinado grupo em um tipo de amostra. Como, por exemplo, se utiliza o Plate Count Agar, ou chamado de PCA. Também temos os meios de cultura que são utilizados para identificar, pois se baseia na identificação bioquímica dos micro-organismos. Então, com eles é possível verificar, pelo sistema de cores principalmente, se um micro-organismo é capaz de fazer determinadas reações metabólicas, como, por exemplo, o meio de cultura da urease e o meio de citrato de Simmons. O meio de cultura ele também pode ter a finalidade de ser diferencial, ou seja, ele facilita a diferenciação das colônias de micro-organismo desejado em relação a outros tipos de colônias que não é de interesse, como, por exemplo, o agar-sangue, e que na sua composição há a presença do sangue, né, normalmente o sangue de carneiro que se utiliza, e é justamente colocado o sangue para identificar aqueles micro-organismos, no caso aqui o exemplo de bactérias, que são capazes de fazer hemólise, ou seja, de degradar as hemácias do sangue. E quando isso acontece, é formado esse halo, né, ao redor das colônias. Então, aqui são as colônias, as bactérias, e esse halo esbranquiçado formado é justamente porque essas bactérias tiveram a capacidade de produzir enzimas que provocaram a hemólise, a degradação das hemácias do sangue. Temos também os meios de cultura seletivos, que esses sim impedem o crescimento de bactérias indesejadas e favorecem o crescimento do micro-organismo de interesse. O de enriquecimento ele favorecia as bactérias que se desejava, mas não favorecia as que não fossem de interesse. Aqui no seletivo, não. Ele justamente impede o crescimento das bactérias indesejadas. Então, só vai crescer o que se interessa. Como, por exemplo, o agar maconque, o agar rectoin, o agar verde brilhante. E aí, temos os meios de cultura que fazem duas finalidades, que são os chamados seletivos diferenciais. Então, além deles fazerem a seleção do micro-organismo de interesse,
ele também pode promover a diferenciação desse micro-organismo, como acontece aqui com o agar hipertônico de manitol. Aqui seria um agar não inoculado, né, no caso o meio de cultura não inoculado. Aqui, com o crescimento de Staphylococcus aureus, que tem a capacidade de alterar a coloração do agar, e aqui o Staphylococcus epidermidis. Então, observe que são duas espécies do gênero Staphylococcus. Aqui, a espécie Staphylococcus aureus tem um comportamento diferenciado da outra espécie, que é o Staphylococcus epidermidis. Então, não cresceu micro-organismo que não foi do gênero Staphylococcus, portanto, ele foi seletivo, esse meio de cultura, e promoveu ainda a diferenciação de duas espécies. Bom, mas por que a gente utiliza meio de cultura? É justamente para promover o crescimento de micro-organismos de uma determinada amostra. E no caso de alimentos, nós trabalhamos com técnicas que promovem esse crescimento justamente para quantificar e identificar esse micro-organismo da amostra. E aí nós temos medidas diretas do crescimento microbiano e medidas indiretas. Nas medidas diretas, né, a mais utilizada é a contagem em placas. Então, nós colocamos uma amostra em um meio de cultura, em placas, e se o micro-organismo estiver vivo, ele irá crescer. Então, por essa técnica, é possível medir o número de células viáveis, ou seja, que estão vivas. Então, considera-se que cada bactéria viva cresce e se divide para produzir uma colônia. No entanto, as bactérias podem estar agregadas, ou seja, às vezes elas ficam, né, no meio de cultura, mas não é uma única bactéria, pode ter um grupo de bactérias. Por isso que para cada colônia formada, é considerada a medida de unidade formadora de colônia e não simplesmente bactéria, né? Então, a unidade utilizada para a contagem em placas é UFC, que é a unidade formadora de colônia, por grama ou ml de amostra. Então, se a amostra foi pesada, por grama. Se ela foi medida, é por ml. De acordo com a FDA, a recomendação é de 25 a 250 colônias por placa. Tá? Mas muitos microbiologistas preferem de 30 a 300 colônias por placa. Por quê? É uma faixa de contagem de colônias que permite uma contagem mais assertiva. Porque se tem muitas colônias em uma mesma placa, pode provocar a confusão e ao invés de se contar duas, se conta uma colônia apenas, tá? Só que para acontecer isso, né, uma vez que não se sabe a real quantificação desses micro-organismos na amostra, é necessário fazer diluições, justamente para não ter esse problema de ter um supercrescimento na placa e ficar inviável a contagem. Para essas diluições, que a gente chama de diluições seriadas, nós partimos desse esqueminha aqui. Vamos considerar uma amostra que precisa ser quantificada quanto à contaminação microbiana de um determinado micro-organismo. Então, aqui é coletado 1 ml dessa amostra, vai ser adicionado esse 1 ml em um tubo de diluição, que já contém 9 ml de um caldo específico para essa diluição. Então, 1 ml, quando eu adiciono em mais 9 ml de caldo de diluição, nós vamos ter a diluição de 1 para 10, ou seja, eu estou dividindo 1 ml em 10 partes, tá? Se eu pegar novamente 1 ml desse tubo e passar para um outro tubo que já contém 9 ml do diluente, eu passo a ter uma diluição de 1 para 100. Por isso que é o mesmo que a minha diluição, 10 elevado a menos 2. Então, aqui era 10 elevado a menos 1, que é a diluição 1 para 10, e aqui 1 para 100 é 10 elevado a menos 2. E eu posso fazer quantas diluições forem necessárias para que eu tenha, já com uma estimativa do número de colônias possíveis de serem contadas dentro daquela faixa, de 25 a 250 colônias ou 30 a 300 colônias, conforme for o protocolo de análise. Nesse exemplo
como temos aqui, foram feitas 6 diluições, ou seja, até a 10 a menos 6. Então, uma diluição, 2, 3, 4, 5, 6. E a partir dessas diluições foram preparadas as semeaduras, né? Aqui as semeaduras em placas. Nessa diluição, né, a diluição mais longe, que seria a porção de amostra mais diluída, né, 6 vezes, não teve nenhuma colônia que cresceu. Na diluição menos 5, cresceram apenas 2. Na diluição menos 4, cresceram 17. E aqui na menos 3, cresceram 150 colônias. Já na menos 2 e menos 1, foram tantas colônias que cresceram que praticamente ficou inviável a contagem. Por isso que o recomendado é naquela faixa de 25 a 250 colônias. Nesse caso aqui, observe que interessante. A cada diluição, nós estamos diluindo a amostra 10 vezes. Por sempre teremos uma parte para 10. Uma parte para 10. Como eu já tinha 10 vezes diluído, uma parte para 10, então por isso que ficou 1 para 100. E 1 para 1000, 1 para 10.000 e assim por diante. Então, quer dizer que essa contagem aproximadamente é 10 vezes maior do que a diluição sequente. E essa aqui é 10 vezes maior que a diluição sequente, tá? Então, é claro que não é exato, mas nós temos uma aproximação. Por isso que nós levamos em consideração a placa que está dentro daquela faixa de 25 a 250 colônias. Por isso que o resultado nessa análise aqui é levado em consideração justamente dessa placa de 159 colônias. Ora, mas não é 159, né, UFC por ml, porque nós precisamos fazer 3 diluições seriadas. Por isso que é 159 vezes 10 na terceira, por conta das diluições. E aí nós temos então o resultado como 1,59, porque é comum utilizar apenas uma casa, né, antes da vírgula, vezes 10 a quinta, por conta das duas casas aqui decimais, né, que vem do 159, e o fator da diluição, que é 10 a terceira. Por isso que ficou 1,59 vezes 10 a quinta unidades formadoras de colônia por mililitro de amostra original. Então, o resultado é sempre expresso em relação à amostra original. Bom, na contagem em placas, devem ser seguidas as condições de incubação necessárias para aquele micro-organismo, como tempo, temperatura e também um meio de cultura adequado para propiciar um melhor desenvolvimento das colônias. Se for em uma incubação com tempo insuficiente, normalmente pode acontecer das colônias terem tamanhos variados e colônias bem minúsculas não serem perceptidas na hora da contagem. Por isso que tem que se respeitar sempre os protocolos de análise ou as indicações de tempo, temperatura e o meio de cultura adequado para aquela análise. A semeadura, né, pode ser de duas formas, a chamada semeadura em profundidade e a semeadura em superfície. Na semeadura em profundidade, é colocado 1 ml de inóculo, que é justamente daquelas diluições, né, em tubos, dentro de uma placa de Petri estéril e vazia. E aí adiciona-se o meio de cultura, né? Lembra que nós conversamos sobre a função do agar? Então, o meio de cultura ainda fundido, que seria em torno aí de 45, 50 graus, ele é adicionado em cima do inóculo e aí promove a homogeneização da placa. Ou seja, na verdade, a homogeneização da amostra com o meio de cultura que foi adicionado. Nesse tipo de semeadura, as colônias elas podem crescer na superfície, como também dentro, né? Desculpa aqui, faltou R, como dentro também do meio solidificado. Quais as desvantagens? Os micro-organismos, para serem contados por essa técnica, eles devem resistir a essa temperatura de 50 graus Celsius, que é justamente a temperatura do agar fundido. E normalmente esse tipo de semeadura não se aplica para meios diferenciais,
pois a aparência das colônias que crescem dentro do meio de cultura pode ser diferente das que crescem na superfície. Outro tipo de semeadura é a semeadura em superfície ou de espalhamento. Nela, 1 ml de inóculo, aqui na verdade não é 1 ml, tá? É 0,1 ml de inóculo, ele é pipetado numa placa de Petri estéreo que já contém o meio de cultura solidificado por conta do agar. E esse inóculo ele será espalhado com a alça de Drygalski. Então, nesse caso aqui é 0,1 ml. Aqui está incorreto. Quais as desvantagens? Se nós adicionarmos 1 ml nesse tipo de semeadura, como é na semeadura em profundidade, esse volume será tão grande que não será possível ser absorvido pelo agar, né, pelo meio de cultura. E aí, isso irá prejudicar na hora do desenvolvimento de colônias, sendo que elas podem crescer todas juntas e não ser possível diferenciar as unidades. Também, esse tipo de semeadura dificulta determinar populações pequenas, como por exemplo, abaixo de 100 UFC por grama ou ml, uma vez que vamos utilizar apenas 0,1 ml do inóculo. E na hora de extrapolar o resultado, é feito para 1 ml. Então, precisamos sempre multiplicar por 10, além do fator da diluição. Aqui nessa figura mostra exatamente as duas diferenças, quer dizer, as diferenças entre os dois métodos de semeadura. Então, aqui nós temos o método de semeadura em profundidade e aqui o método de espalhamento ou em superfície. Então, a partir de uma diluição, nós podemos fazer a semeadura em profundidade colocando 1 ml, que normalmente se faz, tá? E aí, em cima desse inóculo é adicionado meio de cultura fundido e promove a homogeneização fazendo a agitação da placa em movimentos circulares ou em movimentos de 8. Então o inóculo vai se homogeneizar com o meio de cultura e as colônias elas podem crescer tanto na superfície como no meio desse meio de cultura, tá? Já nesse caso aqui é inoculado apenas 0,1 ml, já numa placa que tem o meio de cultura solidificado. E aí o espalhamento desse inóculo é feito com uma alça, né? Uma alça de vidro, que nós chamamos de alça de Drygalski. Então, como o inóculo é espalhado somente na superfície, as colônias também assim crescerão somente na superfície. O que acontece? A partir de uma mesma diluição, né, de uma mesma amostra, é semeado 1 ml por uma técnica e 0,1 ml pela outra técnica. Então, na hora de expressar o resultado, sempre lembrar que pelo método de espalhamento deve-se multiplicar por 10, além do fator da diluição, tá? Bom, outro tipo de medida, né, direto da população microbiana é pela filtração. Esse tipo de técnica é utilizada justamente quando a amostra apresenta uma contaminação muito pequena, como, por exemplo, lagos ou correntes de água relativamente puras. Então, pelo menos 100 ml de amostra vai passar por uma membrana filtrante estéril. E as bactérias que ficam retidas nessa membrana, né, porque elas não passam pelos poros, elas irão crescer, porque daí pega esse filtro, né, e transfere para uma placa de Petri. E aí, nessa placa de Petri, que vai ter o meio de cultura, o meio líquido nutriente, vai favorecer que as colônias se desenvolvam a partir dessas bactérias que ficaram retidas na superfície do filtro. Então, aqui, por exemplo, a imagem de uma membrana filtrante, em que já em um meio de cultura, né, meio de cultura líquido que passou pela membrana filtrante, as colônias cresceram. Então, quer dizer que em cada pontinho desse é porque teve uma unidade formadora de colônia. E aqui seria uma microscopia eletrônica de varredura, mostrando então os poros da membrana filtrante, que são esses pontinhos escuros,
e que eles são tão menores que a bactéria que elas não conseguiram passar e elas ficaram retidas. E aqui, cada conjunto desse aqui, ó, são bactérias, cada unidade é uma célula. Né? Bom, e aí nós também temos o método número mais provável. Esse método ele se baseia na estatística e ele tem como princípio que quanto maior o número de bactérias em uma amostra, maior será o número de diluições necessárias para reduzir a densidade, até o ponto no qual mais nenhuma bactéria esteja presente nos tubos de diluição seriada. Então, nesse método, a amostra ela é inoculada numa sequência de tubos com meios de cultura, e nós podemos ter uma sequência de 5 ou 3 tubos, tá? Nesse exemplo aqui é uma sequência de 5 tubos. Então, aqui no caso, foi semeado 10 ml de uma amostra em 5 tubos. Aqui foi semeado 1 ml da amostra, 1 ml em cada desses tubos aqui. E aqui 0,1 ml. Então, o que acontece? Aqui, os 5 tubos ficaram positivos, com a coloração mais avermelhada. Aqui, apenas 3 tubos ficaram positivos, e aqui apenas 1. Então, o que esse positivo indica? Que houve crescimento microbiano. Então, quanto mais diluída foi a amostra, onde a gente colocou apenas 0,1 ml da amostra, menor foi a proporção de tubos positivos. E aí é feita a leitura, né, dessa sequência aqui de tubos positivos, tem uma tabela já fixa, tá? E nesse caso aqui, né, como exemplo, nós teríamos uma leitura de 5, 3 e 1. Nessa sequência aqui, ó, 5, 3 e 1. Então, o índice de número mais provável seria de 110 por 100 ml de amostra, porque foi a quantidade de amostra analisada, tá? E é claro, como é um método estatístico, então há os limites, né, de confiabilidade, que pode ser um limite inferior de 34 e o limite superior de 250. Também temos a contagem microscópia direta. Então, é quanto uma líquida de apenas 0,01 ml de amostra é espalhada numa lâmina de vidro que contém uma grade quadriculada, chamada de grid. E esse grid ele tem uma área específica. E aí é possível, por microscopia óptica, ou visualizar as bactérias com a objetiva de 100 vezes, ou seja, com aumento de 100 vezes, e contar a quantidade dessa amostra em cada área do grid. Acaba sendo um método rápido para estimar o número de células microbianas da amostra. Aqui é o exemplo, né? Então é colocado numa grade, né? Num suporte, essa lâmina de vidro com esse grid, e é colocado então a alíquota, né? De 0,01 ml. E aí vão sendo contadas, né? O número de bactérias, é contado o número de bactérias em determinada área. Como aqui nesse exemplo, né? A quantidade de bactérias em um quadradinho apenas. E aí vão sendo contados aí a quantidade dos quadradinhos e feito o resultado final a partir daquela quantidade de amostra de 0,01 ml. Bom, qual que é a desvantagem da contagem microscópica direta? Não é possível distinguir células mortas de vivas, porque ali você coloca o inóculo, a amostra, mas você não sabe o que realmente está vivo ou o que está morto, né? Células muito pequenas são de difícil visualização e podem ser omitidas. É uma técnica que acaba sendo pouco precisa, porque depende muito ali da contagem do analista, e a amostra ela deve ser corada ou utilizar microscópio de contraste de fase. Então, esse método não é adequado quando há baixa densidade de células. Bom, e agora nós vamos falar das medidas indiretas do crescimento microbiano, que não necessariamente nós vamos quantificar pelo crescimento das células viáveis. Então, a primeira medida é a turbidez.
em que à medida que as bactérias se multiplicam em meio líquido, o meio se torna turvo ou opaco. Então, até uma forma da gente identificar no laboratório se a cultura está viável, ou seja, se ela está viva. Se inocularmos um tubo com caldo e o tubo turvar, significa que a cultura estava viva. E essa medida de turbidez pode ser feita em espectrofotômetro, em que a leitura da absorvância é correlacionada com as contagens em placas da mesma cultura. Então, tem uma estimativa de 10 milhões de células por mililitro para que uma suspeição seja turbo suficiente para possibilitar uma leitura em espectrofotômetro. A única questão é que não vai se adequar para líquidos com número relativamente pequeno de bactérias, porque aí não conseguiria ter uma leitura de absorbância. Também é possível fazer a medida indireta pela atividade metabólica. Então, a quantidade de um produto metabólico é diretamente proporcional ao número de bactérias presentes. Por exemplo, quanto maior a porcentagem de um determinado ácido produzido por uma bactéria, maior seria a quantidade dessa população. Ou, por exemplo, a medida do dióxido de carbono também. E também a medida por peso seco. Isso aqui é aplicado mais para a medição de fungos filamentosos. Então, o fungo é removido de um meio de cultura, filtrado para remover outros materiais e seco de secador, sendo então pesado. Então, quanto maior o peso, quanto maior, a massa desse fungo, maior foi o seu crescimento populacional. E dependendo do tipo de micro-organismo a ser trabalhado no laboratório, há necessidade de técnicas especiais de cultura. Então, por exemplo, micro-organismos, quando são intracelulares obrigatórios, há necessidade de meios de células, de cultura em célula. Como, por exemplo, o Mycobacterium lipari, que é o bacilo da lepra, que cresce somente em tatus, em células de tatus. Ou o Treponema pálido, que é uma espiroqueta da sífilis, que ele é propagado em testículos de coelhos. E Rickettsia, clamídias e vírus, que são cultivados em culturas de células também. Há alguns outros micro-organismos que necessitam de atmosferas especiais, como é o caso dos micro-organismos capinofílicos, que requerem altas concentrações de CO2. Ou ainda, concentrações controladas de oxigênio e CO2. Desculpe que aqui ele saiu sobrescrito, o 2 é subscrito. Como, por exemplo, para microaerófilos, como a Campylobacter. O que normalmente se usa para promover essas condições de alto teor de CO2 ou reduzir o teor de O2. A substituição da estufa, por uma jarra tampada com vela acesa. Então, nós temos uma jarra de anaerobiose, coloca uma vela acesa e tampa essa jarra, vedada. E aí a vela, ela vai se apagar, por conta do fogo consumir oxigênio e formar CO2 ali no interior. Quando há necessidade de um ambiente já na aerobiose mais restrito, menos quantidades, a ausência, na verdade, de oxigênio, a utilização, a possibilidade da utilização de sachês comerciais que vão ter reagentes que irão consumir oxigênio dentro dessa jarra de anaerobiose. Então, aqui é um exemplo, desses sachês. Então, eles vão ter, no caso aqui, bicarbonato de sódio e borohidreto de sódio, e quando expostos, eles vão reagir com o oxigênio e liberar CO2 e H2. E dentro dessas jarras foram colocadas as placas de PET com o meio de cultura semeado, tá? Também pode ter aqui catalisadores justamente para ação com oxigênio. Bom, em casos mais restritos, para anaerobiose, também pode ser utilizada uma câmara anaeróbica. Então, nessa câmara, é colocado todo o material lá dentro, e material que também já esteja livre de CO2, como, por exemplo, meios redutores, contendo tioclicolato de sódio, e essa câmara ela é preenchida com gases inertes, como nitrogênio,
H2, hidrogênio e CO2. E aí os meios, né, para a retirada do oxigênio desse meio de cultura, eles podem ser aquecidos, né, para eliminar o oxigênio absorvido, ou utilizar, por exemplo, o sistema Oxyplate, que é o meio que contém oxirase. É uma enzima que combina o oxigênio com o hidrogênio, formando água e indisponibilizando o oxigênio na forma livre, né, nesse meio de cultura. E aqui é uma foto como que é trabalhado nessas câmaras de anaerobiose. Então, todos esses meios de cultura já preparados para sem oxigênio, né? A amostra, é tudo material colocado dentro dessa câmara, e nessa câmara, então, faz a injeção dessa composição gasosa que não tem oxigênio. E o manipulador, por meio das luvas, ele vai fazer todo o trabalho dentro dessa câmara especial. Bom, aqui estão as referências que podem ser consultadas para maiores detalhes.